E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre uma obra que foi anunciada em uma versão em anime. Isso mesmo. Ai Guto, que legal, mais um mangá BL sendo adaptado pra anime. Nem tanto, a obra é bem ruim e é tipo uma dessas obras que tudo que ela tem ao longo de toda a narrativa é desculpa pra porn. E tipo, bem ruim mesmo. Não tem problema, né? Nem toda obra precisa ser boa. Mas pra vocês entenderem um pouco mais do padrão que a gente tá falando, hoje foi anunciado pela editora Suiseixa que vai ser adaptada uma versão em anime do mangá Mori no Kuma-san Chibuki wo Mederarimashita. Eu acho que é isso. É o mangá BL da Haruchika que começou a ser publicado em 2019 pela Screamo, na BL Screamo, e ele já foi licenciado também em inglês, onde ele é serializado oficialmente pelo Kumi. O anúncio veio no último domingo, no dia 18 de julho, e veio junto com o lançamento do primeiro tankobon do mangá, né? A primeira versão encadernada dele, onde também existia uma versão limitada que acompanhava uma versão em drama CD. A produtora da versão animada do mangá é o Comic Festa Anime, então a gente já pode esperar alguma coisa num padrão bem Comic Festa, né? Com episódios curtos, onde metade dele seja censurado e a outra metade seja livre. E a gente tenha também aí, né, tanto a versão com censura e a sem, e tenha basicamente metade do episódio uma historinha que vai levar a uma outra metade, onde basicamente é um porn mal animado. A gente não tem ainda outras informações sobre a versão animada, exceto o fato de que os 3 voice actors responsáveis por dar voz aos personagens no drama CD vão ser os mesmos responsáveis pela versão animada, mas a gente ainda não sabe estúdio responsável, não sabe data de lançamento, a gente não sabe nada. A única coisa que sabe é que ele vai ser produzido pelo Comic Festa, né? E então a gente, como eu falei, a gente deve ter aquele padrão que a gente já recebeu aí de vários animes. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a história, pra vocês entenderem o que espera a gente. Em Mori no Kuma-san Tominchu Chibuki wo Mederarimashita, é isso, acho que eu acertei agora, a gente vai conhecer o Noah. O Noah, ele é um urso que há um tempo ele encontrou um filhote de cachorro sozinho, abandonado na floresta, e passou a criar esse cachorrinho. Tudo isso é interpretado pra gente com esses personagens em versões antropomórficas, né? Onde esses animais assumem uma versão meio humanizada, vamos dizer assim. Basicamente é o que a gente costuma ver em BL, sabe? Onde tu vê os homens com rabinhos e orelhinhas de algum animal, dando a entender que eles são esses animais, mas numa versão humanizada da coisa. Na história, o Noah, ele dedica muito do tempo dele criando o Airi, esse filhote que ele encontrou na floresta. Ele passa a ensinar tudo que ele pode para a criança, ele passa a cuidar dele com todo o carinho do mundo, passa a dormir juntos. O cachorrinho, ele passa a mamar nos peitos do Noah pra poder dormir e tudo mais, meio que vira como uma, como é que eu vou explicar? Uma mania dele, sabe? Então a gente acompanha esse período até que chega um momento em que o Noah, ele não consegue mais se conter, ele precisa entrar em hibernação, porque ele passou muito tempo, né, sem descansar direito, ele chegou a abrir mão de períodos de hibernação da vida dele para poder cuidar do Airi. Só que dessa vez ele não consegue, o Airi já é razoavelmente grande, ele pede ajuda ao Kou, que é uma espécie de gato selvagem que vive próximo deles, e ele vai precisar entrar nesse período de hibernação. Tudo acontece de forma bem dramática, né, onde o Airi vai ficar com muita saudade do Noah, porque ele tá muito apegado, é com o Noah que ele vive. Ele tem essa dependência emocional muito intensa sobre o Noah, mas, né, a natureza chama, o Noah precisa dormir. Então, a gente vai ter um tempo se passando, eu acho que são meses ou anos, eu não lembro se isso é bem descrito no mangá, mas quando o Noah acorda de repente, ele se depara com um Airi adulto, isso mesmo. Aquele cachorrinho, ele se tornou um adulto e agora ele precisa lidar com esse novo processo, com esse novo Airi. E é claro, esse processo e essas coisas com as quais ele tem que lidar envolve
envolvem questões muito delicadas, como a carência que o menino sentiu durante todo esse tempo, como a dependência e o amor dele pelo Noah, pelo urso, que vai acabar levando isso tudo para um lado mais sexual. Afinal de contas, o Airi, ele tá neste período, né? Ele tá no período onde ele tem vontade de acasalar constantemente. Ele é um jovem adulto e o Noah, ele acaba se deixando levar. Então, basicamente a história vai decorrer daqui pra frente, onde eles vão precisar lidar com alguns dilemas ao longo do percurso. Mas o Noah tem que lidar com esses dilemas, né? Porque ele tá inseguro sobre a relação que ele realmente tem ou que ele quer ter com o Airi. Ele tá meio inseguro de ter criado o menino e agora tá se envolvendo sexualmente com ele, enquanto o Airi, ele tem total segurança do que ele quer e de como ele quer seguir esse relacionamento. Nesses moldes, nessa narrativa, o que a gente tem constantemente na obra é uma desculpa barata pra porn, sabe? Sei lá, um deles ficando excitado de repente, ou eles indo dormir junto por causa de toda essa carência e essa necessidade de afeto que o Airi tem, onde o Noah acaba se deixando levar pelo calor do momento. Então, dessa forma, a narrativa abusa, né, dessas questões animalescas que englobam toda a obra e essa relação íntima e tão dependente que o Airi criou sobre o Noah. Eles vão usar disso tudo para ter diversos momentos e desculpas para um porn. A gente tem aí o Noah com os peitão, assim, uma coisa, né, para quem gosta de personagem peitudo, vai gostar desse, com certeza vai gostar desse mangá. O Airi, por mais que ele faça o papel de sêmen ao longo de toda a obra, ele tem uma aparência, né, e uma coisa muito mais fofa e jovial. Então, a parte de porn, ela é bem bonita, por mais que, mais uma vez, a gente tem aquelas cenas, aqueles quadros muito sujos, cheios de informação, às vezes bem difíceis de ler, assim, de entender o quadro como um todo, mas é essa narrativa escolhida ao longo de toda a obra. A autora abusa desse contexto que ela cria em torno dos dois personagens, de toda essa questão animalesca do universo onde eles vivem, para dar algumas boas desculpas pra porn, e a gente consegue, e eles chegam a quase 30 capítulos com isso. Eu, na real, li só acho que 15 capítulos. Eu acredito que tem algum envolvimento ainda entre o Cole, o gato, e um outro personagem que é inspirado em um corvo que aparece também. Mas se tem, eu não cheguei nesse momento ainda, né? E eu acho improvável que uma adaptação em anime chegue tão longe também. Em resumo, não se animem com a adaptação por diversos aspectos, como eu falei. Primeiro, a obra, ela não é boa. Ela não é boa. Tem diversas outras obras que usam este universo, esse conceito de criaturas antropomórficas de uma forma muito mais elaborada, com uma narrativa muito mais coerente, mais interessante do que essa. A única coisa que eu realmente gosto nela é o fato do traço dos personagens ser bonito e serem fofos, assim, tipo, é a única coisa que é realmente atraente, né? Então, como eu tava dizendo, não criem expectativas, não é uma obra boa, tá? Não é nada demais, basicamente eles devem estar investindo nisso pra poder divulgar a obra de alguma forma, né? Alcançar um público diferente. Claro que não é como se a gente criasse expectativa quando a gente fala dos animes que são adaptados, né, pro catálogo do Comic Fest Anime, porque normalmente tá vinculado a uma proposta assim. Então entendam, não esperem nada demais, mas fica aí a informação pra vocês. Eu nem consigo discutir, falar mais sobre a obra, porque realmente ela não tem uma proposta tão profunda para que a gente possa debater ela aqui em vídeo. Ela é realmente bem simples, com uma narrativa simples e objetiva, como eu falei até agora. Então fica aí essas informações pra vocês. Se eu tiver mais algumas informações relevantes, eu vou deixar aí pelas minhas redes sociais. Eu acho improvável que eu precise fazer um novo vídeo sobre isso, né? Porque tudo que a gente deve ter é anúncios de estúdio, data de lançamento, mas se tiver alguma informação muito importante que eu precise voltar aqui, eu voltarei e eu farei um novo vídeo. Mas eu só queria que vocês conhecessem essa obra que tá prestes a ser adaptada, né?
né? Se vocês vão ler ou não, fica a cargo, a responsabilidade de vocês. Como eu falei, ela tá licenciada oficialmente em inglês pelo Comic, né? É lá que vocês podem ver, mas é pago. Vocês conseguem ler o primeiro capítulo grátis se quiserem. Se você já conhece a obra ou ficou, por incrível que pareça, interessado nela, deixa aí nos comentários pra eu saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve se é novo por aqui, ativa as notificações. Me segue nas redes sociais, eu sou o Guto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.